Coisas de Velhos, um podcast do Centro Social da Freguesia de Famalicão, produzido pela Escola Profissional da Nazaré, com o apoio da região Cister e Rádio Nazaré. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Coisas de Velhos. Um podcast feito de uma parceria do Centro Social da Freguesia de Famalicão com a Escola Profissional da Nazaré, através da turma de Comunicação Digital. Hoje recebemos na nossa presença duas convidadas, duas diretoras técnicas de duas instituições do Concelho de Alcobaça. Neste caso, passo a apresentar a doutora Maria da Luz, diretora técnica da Misericórdia de Alcobaça, e a doutora Fátima Leitão, diretora técnica da Misericórdia do Vimeiro. Obrigada, antes de mais, por terem aceito este convite. Obrigada a nós. Muito obrigada a nós por terem lembrado de nós. Este podcast, como já explicámos no primeiro episódio, serve um bocadinho para nós desmistificarmos aqui a ideia de que estar numa instituição é uma coisa negativa. E é isso que queremos também partilhar aqui um bocadinho hoje, trazendo aqui o papel das diretoras técnicas, neste caso das assistentes sociais. Queremos falar um bocadinho com vocês, que vocês partilhem aqui um bocadinho a vossa experiência profissional, falar um bocadinho das vossas instituições, que, para quem sabe, são de duas realidades completamente diferentes no Concelho de Alcobaça. E se calhar começava pela doutora Maria da Luz, explicar-nos, não é preciso mexer, explicar-nos um bocadinho o seu percurso profissional. E falar. O percurso profissional boa tarde, obrigada por nos terem convidado, primeiro que mais nada. É agradável estar aqui perante estes jovens todos que estão a fazer um trabalho na sua escola e quererem saber o que é que se passa nas instituições dos idosos. O meu percurso profissional, já não vale a pena se calhar falar nele, porque isto já é uma antiguidade, ainda sou do tempo, como se dizia na televisão, da outra senhora quase, porque eu acabei o curso em 78, e fui o ano da experiência. Eu comecei a tirar o curso no ano da Revolução, em 1974. Foi o ano em que começaram as RGAs, e o curso deixou de ser assistencialista, como era antigamente, para se passar a ser quase revolucionário e introduzir novos métodos, novas metodologias, coisas que não havia antigamente, porque antigamente quase quem ia para o serviço social eram as meninas da assistência, que eram, como eram conhecidas, as meninas do bem, as que faziam o bem. Ainda Pronto. hoje, às vezes. Ainda hoje, às vezes. Pronto, sim. Eu entrei nesse ano da Revolução, por isso fomos do ano da mudança. Foi bom. Pode não ter sido muito bom a nível dos conteúdos científicos, mas foi muito bom a nível das práticas, porque foi na altura em que começaram as cooperativas, começaram os problemas no Casal Ventoso, e lembro que todas essas experiências no Hospital Júlio de Matos, todas essas experiências foram feitas e nesses anos sentirmos o que sentiam os trabalhadores nas empresas, e tanto que íamos fazer trabalhos para as fábricas. Eu estagiei inclusivamente um mês na CEPAL, na produção. Fizeram-nos passar por experiências de trabalho que foi muito bom, que nos abriu os olhos para a realidade deste mundo pós 25 de Abril. Uhum. Depois comecei a trabalhar em 78 em Pataias, estive lá há 2 anos, até nascer o meu primeiro filho, e depois abracei um projeto do Centro de Bem-Estar Social da Maiorga, onde estive 18 anos e que fui abrir aquela casa, e que foi uma instituição muito rica no meu projeto profissional, porque trabalhei muitos anos com a infância. E tive também o prazer nessa altura de inaugurar o primeiro serviço de apoio domiciliar também do Concelho de Alcobaça, que também foi lá. No Distrito de Leiria só havia Alvaiázar nessa altura, e depois foi realmente a Maiorga. Ao fim de 18 anos, abriu a Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, uma instituição centenária, mas que não tinha respostas abertas à comunidade, e onde abriu o primeiro lar. E por isso eu também construí aquela casa
só não pus os tijolos, porque desde os lençóis aos eletrodomésticos, às camas, aquilo cresceu comigo, com um mau gosto, como dizem agora, tudo antigo. Agora gostam de tudo de linhas modernas e coisas. Olha, eu tenho assim aquilo um bocado, como se diz, misturado, porque trazia-me as ideias. Nunca tinha trabalhado em lar, foi a primeira vez que trabalhei em lar. Isto foi em 1999, 2000, porque faz agora 25 anos que nós estamos ali. E levei para aquela casa, sem ter experiência nenhuma em lar, aquilo que eu gostaria que aquela casa fosse, e que fosse uma resposta como eu queria, como meus pais, quando precisassem, fossem acolhidos. E para mim o principal não seria o respeitarmos a pessoa que entrou ao pé de nós, cuidarmos e o mimarmos, que ainda hoje é o slogan da nossa casa: respeitar, cuidar e mimar, porque é para isso que temos. E os lares não são assim uma resposta tão negativa. Os lares não são os edifícios, os lares são as pessoas que nós lá temos dentro, os nossos clientes, porque se eles não estivessem, nós não estávamos lá, e são os profissionais que lá estão. E se tivermos sorte de conseguirmos captar para trabalharem connosco as pessoas que gostam daquilo que fazem e que vestem a camisola da nossa casa. E isso foi essencial e foi bom acontecer. Posso continuar ou isto Se quiser pode continuar. Mas pronto, mas podemos passar aqui à doutora Fátima, também para mostrar que é uma realidade assim diferente, né? Porque também estudou noutra época e a idade também é diferente, e também o meio onde trabalha acaba por ser diferente daquilo que a doutora Maria da Luz também encontra, né? O meu percurso profissional começou em Lisboa também, já noutros tempos. Na altura, quando estudei, estava convicta que idosos e crianças não seria para mim. Portanto, fiz questão de estagiar na área de empresas, porque era isso que eu me via a fazer, a trabalhar no serviço social, numa empresa, sem ser na área dos idosos e das crianças, não. E pronto, e como tudo o que não queremos é tudo o que nos calha, foi o que aconteceu, porque quem quer voltar para casa, não é, acaba por estar um bocadinho mais limitado, mas foi bom ter acontecido, porque é uma área que nós aprendemos a gostar, principalmente quando achamos que não gostamos. Eu aprendi a gostar, mais tarde fui tirar a pós-graduação em Gerontologia Social, e porque senti necessidade disso, porque como de todo não era a área que eu queria, nunca foi uma área que eu explorei, não é? E então, mas mais tarde tirei a pós-graduação, começo com infância e apoio domiciliário, numa instituição relativamente pequena, penso que na altura tínhamos à volta de 14 funcionários, não seria muito mais que isso, e era trabalhar num colinho, era trabalhar num mimo. Fui muito bem recebida, a casa estava já começada, feita. Claro que depois, com a mudança de instalações, acabamos por crescer um bocadinho mais, abrimos berçário e sala de um ano que não tínhamos, aumentámos a capacidade das salas, crescemos nesse sentido, ou seja, continuámos a crescer dentro da infância. Apoio domiciliário já tinha com 42, apoio domiciliário tinha uma bela sala de apoio domiciliário, não, de centro de convívio, uma bela sala com muita dinâmica, com idosos quase jovens, não é? E ainda tenho alguns idosos que iniciaram, não é? Quando eu iniciei, ainda os tenho lá, e portanto eles eram muito novos. Portanto, isto foi há 26, 27 anos, portanto, ainda lá estão. Era uma equipa de centro de convívio muito dinâmica, muito jovem, praticamente todos com autonomia, e isso também desconstrói um bocadinho a ideia que nós temos de idosos.
E depois o apoio domiciliário, na altura inclusive tínhamos voluntárias, trouxe uma das voluntárias connosco, que agora faz parte do Centro de Convívio, mas tínhamos voluntárias que faziam distribuição de almoços, portanto havia uma dinâmica em que envolvia bastante a comunidade, e tudo isso cativa. Quando nós trabalhamos e temos gente que, como dizia a minha colega, que veste a camisola, que envolve a comunidade, que a comunidade quer participar, isso é estarmos a trabalhar em casa, é um bocado, é tudo o que queremos. E foi esse o percurso, tranquilo, até que há 10 anos, 11, começamos com a dinâmica do lar. Ao contrário aqui do que aconteceu com a Maria da Luz, também fui eu que formei todo o lar, lá está, escolher o lençol, escolher os copos, escolher tudo, a marca de fraldas, tudo, mas eu comecei com uma realidade de 19 utentes. Exato. Porque eu acho que queria continuar naquele conforto. E continuo a querer, porque eu tenho uma perspectiva que não temos que ter lares de 50, 60, 70, é muito mais difícil gerir esse tipo de resposta com tanta gente, não muitas vezes pelos utentes, mas pela equipa, e eu consigo cativar, não é? E a cativar leva-me ao livro do Príncipezinho. Eu consigo cativar ali as minhas 2 funcionárias que entram, mais as outras 2, mais outras 2, mas eu cativar 20 funcionários de uma vez é quase impossível, não é? E é isso que assusta no trabalho, não conseguirmos continuar o nosso trabalho ali de proximidade. Isso custa muito, perder essa relação. Aí quando eu falava em diferença no início, é essa a vossa realidade, era onde eu queria chegar, que realmente a doutora Maria da Luz vem de uma instituição, como eu costumo dizer, polivalente, não é? Porque os números são as vagas que tem, neste momento tem de lar, quantos utentes? Neste momento nós temos 68 em lar, e temos 38 nas residências assistidas. Foi a última resposta social que criaram. Depois, as respostas sociais todas. Depois, além disso, temos o apoio domiciliário dito normal, de segunda a sexta-feira, com mais 8 clientes que têm ao sábado e ao domingo. Exato. E temos uma resposta também a nível do apoio domiciliário. Inovadora, que é o apoio domiciliário que nós chamamos alargado, que funciona das 8 da manhã à meia-noite. Exato. Também é uma resposta Sentiu necessidade de criar essa resposta à instituição? Sim, porque há muitas pessoas sem família, há muitas pessoas a precisarem de não terem quem à noite os deitasse. A realidade da nossa comunidade foi feito um estudo naquela altura, por uma aluna de serviço social, foi feito um estudo do Conselho e foi uma resposta que foi muito bem aceita. Também tem um contra, outra vez, é os custos da sustentabilidade. Exato. Porque um apoio domiciliário a funcionar durante este tempo é uma resposta que, a nível dos recursos humanos, sai mais onerosa do que um utente em lar. Porque requer muito pessoal, as pessoas que estão neste apoio são muito dependentes, são grandes dependentes e necessitam de 6 a 7 visitas por dia, com almoço diferenciado do jantar. Funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano, tal e qual como... E acha que leva essas pessoas a terem esse tipo de serviço? Por exemplo, são pessoas que acham que não querem dar entrada numa ERP, por exemplo? Não. Ou porque... não, é falta de vaga realmente na ERP e é o não terem de todo família. Ou terem família no estrangeiro, ou terem família longe e que só vêm ao fim de semana e esse é o grau de dependência, porque precisam de prestação de cuidados durante todo o dia.
Queria mais respostas. Não, queria dizer, a doutora Fátima já falou um bocadinho sobre as respostas sociais. Por exemplo, o meio onde está inserido, no Vimeiro, por exemplo, acha que esta resposta social que a doutora Maria da Luz fala... o serviço de apoio domiciliário é 24 horas. Sim, acha que era viável, Claro. acha que é uma resposta de futuro para colmatar, por exemplo, a falta de vagas que nós temos em ERPIs. Como é que vê esta resposta? Sem pensar em termos económicos, acho que devia ser, não é? Porque se perguntarmos a alguém se quer ir para o lar, se quer ficar em casa, toda a gente quer ficar em casa, não é? Independentemente das condições que as casas têm, eles querem ficar no cantinho deles. Exato. Certo? E acho que é uma mais-valia poder proporcionar isso. Independentemente, como ela disse, dos custos financeiros, acho que era por aí, é uma hipótese para seguir, mas quando nós, instituições, quando esse tipo de resposta ainda não está formatada, que é o caso, é um acordo atípico, certo? Sim. Portanto, ainda não está formatada, é muito difícil pensar assim e propor isto, Exato. porque é tudo diferente, e tudo o que é diferente nem sempre É bem visto. se encaixa, não quer dizer que não seja bem visto, mas nem sempre se encaixa naquilo a que podemos concorrer para conseguir apoios, acordo, não é fácil, não é? Não sei se posso interromper. Pode, claro que sim. E o pior entrave a esta resposta é não ser a saúde não estar incluída nela. E é um parceiro essencial, é que tanto nas ERPIs como neste serviço do apoio domiciliário normal e muito mais neste tipo de apoio domiciliário, que a saúde estivesse envolvida e isto fosse uma resposta multidisciplinar. E os únicos técnicos que a Segurança Social obriga, neste caso, é a terapia ocupacional e é o diretor técnico. E enquanto a saúde não estiver ao nosso lado na prestação dos serviços, é muito complicado, porque os médicos, hoje em dia nota-se uma grande diferença, os médicos já se deslocam muito mais ao domicílio do que era anteriormente. As pessoas dizem que o Serviço Nacional de Saúde está pior. Eu, a nível dos cuidados de saúde primários, considero que não, que todos estes médicos novos que têm entrado, eles são muito mais acessíveis, eles procuram-nos mesmo quando há algum caso. Eles ligam para saber do cliente, coisa que isso era impensável há meia dúzia de anos atrás, não é preciso muito. Isso é uma grande mais-valia. Agora não temos a prestação de cuidados de saúde no domicílio e isso era muito importante. Se bem que depois está inerente o problema de onde é que vamos encontrar técnicos de saúde, porque há falta de enfermeiros. Mas se nós tivéssemos as UCCs, tinham que se desdobrar, tinham que criar estruturas para que esse tipo de resposta, o Estado também deveria como participar noutra medida para este tipo de respostas e com apoio domiciliário alargado, penso que resolveríamos muito e trazeríamos muita entrada dos clientes na ERP. Era onde eu queria chegar. Uma das questões que muitas vezes nós falamos é que realmente em ERP se calhar já praticamos cuidados continuados. Cuidados continuados. Não é? Não E vocês também... Não há nenhum cliente que entre na ERP que esteja bem. Quando deveria ser o contrário, não era? Devíamos recebê-los ainda... Sim, ou são as demências, que é um problema de saúde mental que nós temos agora e que é lares. a nossa realidade, é a nossa realidade diária. É os problemas de saúde mental. Exato. E são os AVCs, os problemas a nível da locomoção. Devíamos ter fisioterapeutas a tempo inteiro nas instituições. Não deveria ser uma resposta particular em que eles vão lá e o cliente tem que pagar a 45 euros por sessões de 45 minutos. E é impossível, com a pouca participação e com os fracos recursos económicos dos clientes devido às suas reformas, ao valor das suas reformas, é impossível nós conseguirmos ter um corpo técnico eficiente nas ERPs.
É por aí. Eu acho que realmente nós diariamente, as demências fazem parte do nosso dia-a-dia. Também queria-vos perguntar se acham realmente que as vossas equipas, e inclusive vocês, se sentem preparadas para lidarmos com estas demências. Acham que nós damos a resposta ideal, a resposta necessária, a resposta que as pessoas precisam? Acham que nós temos essa capacidade? A nível técnico, nós recebemos essa formação? Não recebemos. Temos que nos adaptar, temos que ir procurando, temos que estar abertos. Aprendemos com eles. Sim. Aprendemos muito com eles. O que nós vemos muitas vezes os familiares, a não aceitação dos familiares para a demência dos seus é muito complicado. E depois estamos com eles constantemente a contrariá-los. Ele diz que isto é amarelo e que não comeu, e eles acreditam que aquilo é amarelo e que não comeu, e vão-nos mesmo questionar porque é que o meu pai hoje não comeu e porque é que não lhe deram isto e que não lhe deram aquilo, porque acreditam piamente no que o seu familiar diz, e que é muito mais fácil do que acreditar que é a doença. Exato, ainda existe uma dificuldade da aceitação. Porque a nossa própria sociedade também não está preparada. Eu acho que agora, atualmente, a saúde mental... Nós damos uma resposta que, quando o familiar está desesperado, porque começa a perceber que há aqui ali algo de errado, não é? Nós, naquele momento, somos a tábua de salvação para as famílias, certo? Sim, e depois, como nós recebemos a pessoa, a doença vai evoluindo, não é? Exato. E as visitas mais ou menos pontuais nem sempre acompanham a evolução da doença. Daí a dificuldade da família aceitar. Daí acreditar que ele, quando diz que ele não almoçou. E vocês não acham que este estigma que existe de os lares serem uma coisa negativa não influencia para que essa posição dos familiares? Ou seja, eles duvidam sempre, a demência evolui, eles não assistem e acham sempre que se calhar é falta de cuidado e por isso isto está a acontecer. Não têm essa ideia? Todos os familiares, quando culpabilizam-se muito por terem que institucionalizar os seus. Sim. E eles têm que arranjar uma desculpa que os console e que os deixe satisfeitos. E muitas vezes a instituição é que é culpada de tudo o que está a acontecer. É porque preocupam-se com os pormenores, é porque lhes apareceram as cuecas, é porque faltam-lhe 2 calças há 2 semanas dentro do roupeiro, porque querem que os seus familiares, quando estavam em casa e eram vistos pelo médico de 6 em 6 meses, ou faziam análises de ano a ano, tal e qual como agora deve funcionar. Eles exigem análises mensais, eles pagam por um serviço onde exigem tudo. E nós temos que trabalhar muito as famílias têm que ter confiança em nós. Nós temos que abrir as instituições às famílias para elas constatar e contactarem muitas vezes com a nossa realidade. Com a nossa realidade. Para tentar comatar isso, pronto, nós não temos, por exemplo, horas de visitas e a visita dos familiares é livre e podem ir aos quartos dos clientes, desde que não esteja outra pessoa no quarto. Exato. Porque eu só tenho quartos duplos. E desde combinado, e podem lá ir e serem eles a armar a roupa para ver se as pessoas ganham um pouco mais de confiança em nós. Mas muitas vezes é difícil porque eles não acreditam e põem sempre em causa aquilo que acontece. É como as idas para o hospital, vão, não vão, o que é melhor fazer-se. Exato. Nós muitas vezes achamos que eles, e como estão as pessoas hospitalares, que eles vão para dentro das macas e estão ali horas e horas, e às vezes dias e dias, e não vão fazer lá mais nada do que fariam se estivessem dentro da instituição. E há famílias que entendem isto e que querem que o seu familiar fique na instituição e que seja cuidado ali. Há outros que não querem a força. Porquê é que já não mandaram para o médico? Pronto, já mandaram para o hospital. Eu agora perguntava-vos mais sobre a vossa profissão. Como é que vocês veem o vosso papel atualmente? A doutora Maria da Luz passou por uma fase
na própria sociedade, onde na altura que estudou era completamente diferente do que vê agora, mas como é que vocês veem o papel do diretor técnico? Eu por exemplo, vou-vos dar o meu feedback, e se calhar porque trabalhei muitos anos com a doutora Fátima, e acho que vocês acabam por ser ali um bocadinho de tudo, gestores de recursos humanos, psicólogos, diretores das instituições, e acho que tudo, acho que acabam por ser um bocadinho de tudo. Como é que vocês se sentem como profissionais, como assistentes sociais? Acham que a vossa profissão é valorizada, não é? Não. E é uma profissão que até muitas vezes pelos corpos diretivos é considerada como qualquer um pode fazer. Não é preciso ter... Há muitas direções... Há muita desvalorização, acham? Há muita desvalorização. Há muita desvalorização, não só com os diretores técnicos, mas com todos os técnicos, e que pensam que não são necessários, porque o que é importante é os cuidadores do direto. Isto é um trabalho que nós temos de fazer com as direções, eles aceitarem que são precisos os terapeutas ocupacionais, são precisos os psicólogos, os animadores socioculturais. Somos solicitados para tudo e mais alguma coisa. Muitas vezes, desde o atendimento, desde ao cliente, desde o atendimento aos familiares, temos o problema da gestão de recursos humanos, porque a gestão dos recursos humanos não tem só a ver com a parte económica e com a questão dos vencimentos, tem a ver com os problemas que cada colaborador traz em cima dele quando vem para a instituição. E se antigamente era fácil arranjar ajudantes de lar, neste momento é muito difícil. É uma profissão muito exigente, é uma profissão muito mal paga, é uma profissão que as pessoas não têm sábados, não têm domingos, de noite não estão em casa. E é muito difícil de conseguir arranjar ajudantes de lar. Por isso nós temos que arranjar estratégias para os mimarmos de outra maneira, para lhes darmos escola de outra maneira, para que eles não nos larguem, não nos deixem. Exato. E temos muitas vezes que trabalhar, olha, porta aberta para os podermos ouvir sempre que eles queiram, porque eles trazem uma carga emocional e familiar por trás, que muitas vezes precisam de arranjar espaço de alguém que os ouça. Principalmente isso. Depois temos todos os problemas com os familiares, atender familiares, atender os clientes, o estarmos atentos, e eles acabaram de ser vestidos, isto acontece imensas vezes, e estão na sala e as pessoas já fazem aquilo mecanicamente e automaticamente, apesar de estar na porta do roupeiro o Joaquim usa óculos, usa dentes. É verdade, não veste saias ou não veste calças. Muitas vezes esses pormenores são esquecidos e eles e nós estamos atentos a esses pequenos pormenores. Eu, pelo menos, pronto, isto é uma deficiência. É uma coisa inata já. É uma coisa inata, é tal e qual. Exato. Como não vou para a rua sem um risco nos olhos, não sou capaz, porque é uma coisa coisa que eu estou muito atenta, é ao aspecto deles, é o colar, é o arranjo do cabelo, olha, não tem dentes, não tem óculos, é uma coisa. Então, mas como é que viu? Ainda não vi que ele tem o sapato ao contrário e tem o tacador do outro lado. Pronto, temos de estar despertos para todos esses pormenores. Temos que proporcionar formação aos nossos colaboradores. O nosso pessoal de saúde também tem que explicar constantemente como é que as coisas fazem, porque cada vez entram mais funcionários novos que não têm conhecimentos nenhuns, não têm qualquer formação. Não têm formação nenhuma nesta área. O que às vezes não é negativo. E têm que ser as colaboradoras mais velhas ensinarem as mais novas. Isto depois cria quase um problema, porque os ordenados entre as mais velhas e as mais novas fazem a mesma coisa, e porque eu já estou aqui há 20 anos e a outra e ganho tanto como a outra, e porque isto cria litígio entre os próprios, os próprios colaboradores. Exato. E desmotiva as pessoas.
E nós pensamos e falamos isto com as mesas administrativas, com as direções, como é que nós podemos colmatar isto, o que é que nós podemos fazer? E temos que ser idiotas, imaginar, poder proporcionar, olha, 1 hora de ginástica por semana para, no fim do dia, aliviarem um bocado o stress. E a doutora Fátima, o que é que acha? Eu acho que temos que ser muito criativos nesta profissão. Eu tenho a sorte de ter uma direção que valoriza o trabalho de cada um. Sim. Isso é fundamental, não só o meu, mas também, mas o trabalho de todos. Isso é muito importante, é mesmo fundamental, porque é muito importante também os funcionários sentirem a direção como um elemento que valoriza o todo. E depois, estas dificuldades todas, é uma mais-valia. Eu gosto muito da minha profissão porque deixa-me ser criativo, também a minha direção também me permite. Exato. E permite-me procurar respostas que possam sabermos ter as funcionárias connosco. Não é fácil, há fases, é verdade, e nós não trabalhamos só com as nossas funcionárias, porque as nossas funcionárias estão inerentes às famílias, o problema familiar do pai, da mãe, do filho, do filho que vai para a universidade e não arranja quarto, tudo isto é o nosso dia-a-dia, não é? Como de repente está lá, ainda hoje cheguei ao trabalho e tinha aquilo da exaustão das casas de banho no meu gabinete. Portanto, eu é que vou ter que resolver. Portanto, nós fazemos tudo isso e resolvemos isto tudo. É de uma criatividade fantástica. Portanto, eu acho que acabamos por poder fazer isto tudo, não é? Lidamos com toda a gente e temos que aprender a lidar com toda a gente. É muito versátil e é uma profissão que nos permite também descobrir o mundo por aí, não é? E as famílias estão muito connosco. Eu não tenho este regime aberto da Misericórdia de Alcobaça, que é diferente. Eu tenho um lar para 19 e acabo por conseguir ter uma relação muito, muito próxima com as famílias. Sim. E consigo ter as famílias connosco, porque é diferente. Uma coisa é ter 50 e tal famílias ou 60 famílias com opiniões diferentes dentro de cada família, não é? E posturas. Eu tenho, por exemplo, uma família que me diz diretamente: a minha mãe, aconteça o que acontecer, não é para ir para o hospital. Exato. É aqui que ela vai. Pronto. E acabamos por sentir isto de uma forma muito próxima, não é? Eu defendo um bocadinho que estes lares mais pequenos permitem isto, permitem um trabalho diferente, certo? Porque lá está, não podemos ter tantos técnicos quanto seriam suposto num lar para muito mais. Exato. E já que não conseguimos manter o idoso, e por isto é que eu também defendo lares mais pequenos, porque já que não conseguimos manter o idoso na casa dele, que consigamos mantê-lo na freguesia dele. E isto, se toda a gente pensar assim, toda a freguesia tem um lar. Pois claro, e todas as freguesias deviam ter um lar. Exato. Certo? não tem uma creche. Então, por que não? Todas terem um lar. E é sem dúvida uma questão que fica, e eu acho que realmente faz sentido, e também daí falarmos sempre da falta de vagas e tudo mais, tudo o que isto acarreta. Eu acho que acaba por ser realmente um desafio. Cada freguesia, eu acho que agora já começa a acontecer mais, e cada freguesia, pelo menos aqui no concelho de Alcobaça e Nazaré, acaba por acontecer essa situação. Mas todos os dias há pessoas à procura de situações complicadas e que precisam de uma vaga para ontem e pronto, e que nós realmente não conseguimos satisfazer. Deixava-vos uma última pergunta. Voltavam a tirar a licenciatura em Serviço Social? Sem dúvida. Sim, eu gosto muito daquilo que faço. Pronto, ainda bem. Obrigada por estarem presentes mais uma vez, obrigada por terem aceito o convite. Este podcast é uma parceria com a Escola Profissional da Nazaré, como eu disse no início. Também contamos com o apoio da Rádio Nazaré e do Jornal da Região Cister. Esperamos por vocês no próximo episódio, que vamos receber duas animadoras. Vai ser o tema do próximo podcast, são animadoras socioculturais. Vamos falar um bocadinho sobre o trabalho que é desenvolvido e esperamos que tenham gostado e esperamos que nos continuem a acompanhar nas plataformas online e nas nossas próprias redes sociais.
Obrigada. Mas só mais uma coisinha, Diga, é diga, que doutora as Maria instituições não são os diretores técnicos, São todos. somos todos. É E isso. somos todos muito, 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 muito importantes. É verdade. E temos que estar todos de peito aberto para nos ajudarmos Uns aos outros. porque é uma profissão que temos que valorizar. E entre instituições. E trabalhar em que é o rede. que Temos que acontece valorizar muito connosco. porque os nossos mais velhos precisam muito que os respeitamos e precisam muito de mimo, carinho, serem tratados como ser individual. Exatamente. Obrigada Nada, mais uma vez. Obrigada a nós. Coisas de Velhos, um podcast do Centro Social da Freguesia de Famalicão, produzido pela Escola Profissional da Nazaré, com o apoio da Região Cister e Rádio Nazaré.